tem que ver o porquê pagar mais caro. Porque ninguém gosta de pagar mais, simplesmente por pagar. Tá, tudo bem, tá mais barato. Mas esse cara te garantiu isso que eu tô te garantindo? A venda não acontece algo que vem de mim, tá na minha cabeça, sim do cliente. Fala, Leão, seja bem-vindo a mais um podcast Eletricista Classe A, o podcast que vai fazer você, eletricista, se transformar em eletricista fora do padrão, um verdadeiro eletricista classe A. Eu me chamo Everton Moraes, líder do movimento Desperta Leão. E eu me chamo Gabriel, analista de marketing aqui da Sala da Elétrica. Muito bom, e hoje nós vamos trazer um tema um pouco contra-intuitivo. Contra-intuitivo, Um pouco, né? um pouco polêmico. Então tem que tomar cuidado, ou escuta esse podcast até o final, viu? Não vai parar no meio não, senão você vai ficar com a impressão errada sobre o que nós vamos falar aqui hoje. Porque hoje o que a gente quer falar é que a qualificação técnica que você corre atrás todos os dias, ela não é um diferencial, ela é simplesmente uma obrigação. Eita. Polêmico, hein? E é polêmico sabe por quê? Porque é muito comum a gente ouvir os profissionais falarem o seguinte: Everton, eu não sou valorizado do jeito que eu mereceria ser dentro da minha empresa ou pelo meu cliente que me contrata. E aí eles justificam muitas vezes assim: eu fiz os meus treinamentos, eu sou bom tecnicamente, eu sei fazer de acordo com a norma NBR 5410, com a norma NBR 5419 e assim por diante, né? Tenho X certificados. Exatamente. E quando a gente olha para esse contexto, a gente precisa tomar bastante cuidado, né? Se eu estiver em um ambiente que proporciona, na verdade, que a qualificação técnica e meus conhecimentos técnicos possam ser relevantes para eu ser valorizado, ok. Se não for assim, muitas vezes a qualificação técnica nem deve aparecer. Bizarro, né? Bom, vamos falar sobre isso, né? Bom, vamos lá. Uma das coisas que a gente mais ouve, principalmente do eletricista que é independente, ou seja, o prestador de serviço, é que o cliente compara o serviço dele com o serviço do Zé Faísca. E tá tudo certo, né? Porque vai comparar mesmo. É o concorrente. Sim. Então você entrega um orçamento e o seu concorrente com o seu orçamento na mão, ele quer comparar você com o seu concorrente. E qualquer pessoa faz. Normalmente Exato. a gente pega 2, 3 orçamentos ali e quer saber quem é o melhor. É comum isso, né? É comum. Quando eu vou no mecânico lá, por exemplo, se ele chegar para mim e me passar um orçamento e não for um serviço de urgência, né? No caso do eletricista, o serviço de urgência seria um serviço de reparo, né? Se não for um serviço de urgência, eu vou verificar quanto que ele cobra e, de repente, fazer um orçamento com outro mecânico, né? Mas se a única coisa que eu tenho de comparação entre os dois for o preço, eu sempre vou optar Pelo preço mais baixo. pelo preço mais baixo. Então, o esforço que eu tenho é de conseguir demonstrar para o meu cliente que o preço é apenas um dos pontos de comparação e não é o mais importante, o mais relevante. Essa é a parte difícil, né? Sim. E Que aí? muitos acreditam que eu sei tecnicamente, então o cliente tem que fechar comigo. Exato. É por isso que a gente fala bastante assim, ó. Você já vai entender por que a gente está entrando nesse contexto, tá? Mas o que é preço, o que é valor, falo isso direto, eu preciso que vocês entendam, né? Mas só uma forma simples de entender isso e de trazer esse conhecimento é o seguinte: o preço é quanto você cobra do seu cliente. E valor é o quanto o seu cliente acha que deveria custar. Então, quando eu consigo construir valor no meu relacionamento com o cliente de maneira com que ele perceba que aquilo que eu estou vendendo deveria custar mais caro do que eu estou cobrando, aí eu consegui fazer um processo de fechamento inevitável, um processo de orçamento incontestável mais adequado. Pergunta que eu acredito que muitos estão se fazendo agora. Mas o fato de saber tecnicamente e mostrar isso para o cliente falando, isso já não constrói valor na cabeça do cliente? Depende, né? Tem. Porque a venda acontece a respeito das coisas que já estão na cabeça do cliente. E não em relação às coisas que eu coloco na mente do cliente.
Então, para ser bastante sucinto aqui, se o meu cliente ele não é da área técnica, não conhece tecnicamente, sempre que eu falo de normas técnicas, de habilidades técnicas que eu possuo, dos treinamentos que eu fiz, de normas, assim por diante, eu estou colocando uma coisa nova na mente do meu cliente. E aí pode ser que ele entre no seguinte ponto de reflexão: será que ele está falando a verdade ou será que ele está querendo me enrolar? É Sim. igual quando a gente vai no mecânico. Você vai lá no mecânico, coloca o seu carro lá no elevador hidráulico, aí você acha que ia trocar só o pneu, ele olha para cima e começa, olha só, se você olhar aqui a bandeja, olha só, a coifa da mocinética, entrou areia, o rolamento. Aí você começa, caramba, eu não manjo nada disso que ele tá falando. Será que ele tá falando a verdade ou será que ele está inventando para cobrar mais caro de mim? Aí você vai num outro mecânico, o mecânico fala a sua linguagem, você entende tudo, e mesmo cobrando um valor maior, você falou, confio nesse cara. Aí passou mais segurança. Passou É o segurança. que a gente normalmente fala, né? Pô, ele passou muito mais segurança, ele parece muito mais profissional. Então, a forma dele se relacionar e como ele explicou e como que ele trouxe para você aquela necessidade de realizar aqueles serviços traz um conforto maior para que você consiga, então, fazer o que tem que ser feito. E não necessariamente só com esses dados a gente pode falar um é melhor que o outro tecnicamente. Às vezes Não dá. fizeram os mesmos cursos, fazem do mesmo jeito, só que um se apresentou de uma forma correta, te mostrando o seu problema e que ele consegue resolver, e o outro só falou tecnicamente, e você não entendeu Exatamente. nada. Aí a gente tem a falsa percepção de qualidade do segundo, sendo que os dois, nesse seu exemplo, têm a mesma qualificação, sabem mesmo as coisas e assim por diante. Sim. O bizarro é que pode acontecer da pessoa que consegue te demonstrar mais valor tenha até mesmo menos qualidade técnica do que o outro profissional que tem mais habilidades técnicas. Ou seja, saber tecnicamente não é um diferencial, é uma obrigação. Você não vai no mecânico, você não vai no médico para operar o coração se não tiver certeza que ele é bom naquilo que ele faz. Exatamente. Né? Aí vamos supor, vou fazer uma analogia com um caso real aqui. Em 2019, eu sofri um acidente. Jogando bola, eu rompi o ligamento cruzado do meu joelho direito. Aí eu rompi o ligamento. E assim, lesão no joelho é um negócio complicado. É muito comum a gente ver as pessoas falando: machucou o joelho, nunca mais foi o mesmo. Machucou o joelho, nunca mais andou igual. Machucou o joelho ali. Ou seja, quando eu lesionei o joelho e eu gosto de jogar bola, a minha preocupação era duas, né? Primeiro, eu quero voltar a ser o que era antes. E eu quero voltar a jogar bola depois, né? Era o que estava na minha cabeça. E aí aconteceu uma coisa bastante interessante comigo. Eu saí, fui no pronto-socorro, acho que na sexta-feira à noite, no sábado de manhã fui no pronto-socorro. Cheguei lá, a pessoa que me atendeu falou que não era nada, e fez um raio-x e falou que não era nada. Bom, meu joelho continuou inchando, aí eu fui na terça-feira de novo no médico, cheguei no pronto-socorro novamente, e aí a pessoa que me atendeu foi eu achei que ele era um clínico geral por estar no pronto-socorro, mas na verdade ele era um cirurgião e pelo fato de ter que fazer uma cirurgia no período da tarde, ele estava fazendo um bico, um plantão para ganhar mais dinheiro, né? Sim. E aí, minha sorte até, foi uma coincidência, deucidência, né? E esse cara era especialista em cirurgia no joelho. Uau. Aí eu fui lá para fazer a, a consulta ali de pronto-socorro. Aí falou: olha, Everton, eu vou examinar aqui o seu joelho pra gente ver. Esse cara ele fez um exame visual no meu joelho. Ele pediu para mim deitar na maca. Eu sentei com o joelho dobrado para cima. Ele sentou na ponta do meu pé e puxou minha panturrilha na direção dele. Pelo movimento do joelho ali, ele olhou e ele falou: Everton, certeza que você rompeu o ligamento cruzado. Mas, para ter certeza absoluta, a gente vai fazer uma ressonância magnética. Aí eu fiz uma ressonância magnética. Quando ele falou para mim: volta aqui comigo na próxima quinta-feira com esse exame, se já estiver pronto, senão você volta na outra quinta. Toda quinta-feira eu faço consultas aqui. E aí a gente vê se vai precisar fazer cirurgia mesmo, tal. Quando eu voltei na quinta-feira lá, ele falou: vai fazer a cirurgia, vai ter que fazer a cirurgia, e a gente vai ter que marcar, tal. Se você quiser, eu mesmo faço a cirurgia.
Aí eu fiquei com aquele negócio na cabeça, né? Puxa, eu vou chegar e vou fazer a cirurgia do Dr. Tales. Um cara que eu nem conheço, que tava no pronto-socorro. Eu fiquei na dúvida se ele realmente era bom no que ele fazia. E aí eu cheguei e abri o jogo pra ele. Falei, me fala aí, você já fez essa cirurgia? Isso é normal pra você? Falei, Everton, dá uma olhada aqui e tal. Ele me mostrou o Instagram dele. Ele fazia cirurgia em jogador de futebol, ele fazia cirurgia em jogador de tênis. Passa uma certa segurança já. Nem sabia, eu nem sabia se ele era bom tecnicamente mesmo, mas o fato dele ter feito o cirurgia em alguns jogadores de futebol, no jogador de tênis, aquilo ali quase que foi suficiente pra mim falar assim, poxa, é na mão desse cara mesmo que eu quero fazer a cirurgia, pô. Uhum. Agora, ele era a melhor opção que eu tinha? Não Não sei. sabemos. É. Bom, o fato é que eu voltei a jogar bola, meu joelho ficou impecável e tal. Mas onde eu quero chegar? Ele não chegou pra mim falando como é que seria a cirurgia, como que ele usaria ali a furadeira pra furar o meu fêmur, nem muito menos como que. Nada disso, né? Ele pegou e me mostrou o que é que ele já tinha feito, mostrando cases de resultados dele, e isso foi suficiente pra mim naquele momento pra falar, poxa, esse cara é bom no que ele faz. Agora, se ele era bom mesmo, vai que eu fui o quinto que ele operou, né? Terceiro, ele mostrou dois cases lá de duas pessoas que ele tinha. Eu acho que não, né? Obviamente que não. Mas o que eu quero dizer com isso? O eletricista, ele não tem que mostrar tecnicamente, ele tem que entender como que ele pode gerar valor para o cliente dele, de maneira com que o cliente dele entenda que ele vale mais do que aquilo que ele está cobrando. Ele precisa falar a língua do cliente, não a dele. Exatamente. Eu tenho que me conectar com as coisas que o meu cliente já conhece. Eu até coloco uma analogia interessante, né? É muito comum a gente pegar instalações elétricas que estão mal feitas, e aí o disjuntor derreteu, aí alguma coisa aconteceu assim no chuveiro elétrico, derreteu lá o cabo do chuveiro elétrico. Aí eu falo o seguinte, né? Imagina que você olha para uma situação como essa, e aí o cliente quer que você troque o disjuntor. O disjuntor derreteu. O disjuntor não é feito para derreter. Não. Se ele derreteu, alguma coisa de errado aconteceu. E quando derrete, está relacionado a aquecimento. Aquecimento na área de elétrica é sobrecarga, é uma série de mau contato, má conexão, algo do gênero. Então, eu chego pro meu cliente e eu tenho que convencê-lo que eu preciso trocar todo o ramal de fiação ali. Não só o disjuntor, mas todos os cabos da instalação. Ou daquele ponto, daquele circuito em específico. Eu não posso chegar para ele e falar assim, ah, mas olha só, a gente vai ter que trocar aqui o disjuntor, vamos trocar também o cabo, porque você pode observar aqui, ó, o cabo ele derreteu em função do nível de corrente elétrica que foi acima do que ele suportava, e quando a corrente elétrica ela é superior, causa um efeito aqui chamado de efeito Joule. Efeito Joule é o aquecimento provocado pelos elétrons dentro do condutor elétrico de cobre, por exemplo. Cara, se eu chegar nesse nível aí, ferrou, né? Nem eu não sou eletricista e eu já tô. Viajou, Viajei, né? entendi nada. A gente começa a usar argumentos técnicos para mostrar conhecimento e a maioria das vezes o que apresenta é uma soberba. Sim. Pô, né? Agora imagina que se eu pego uma pessoa leiga e falo o seguinte, olha, o disjuntor derreteu e ele derreteu porque teve um aquecimento. Esse disjuntor aqui ele é do chuveiro, um exemplo, né, que seja do chuveiro. Ele é do chuveiro e olha só, o cabo aqui também está pretejado, derreteu um pouco, mas só para você entender uma coisa, o seu chuveiro elétrico ele é um dos consumidores que mais consome na sua casa. Aí você vai me responder o quê? Sim. Sim, né? Normalmente a galera não tem esse papo, ah, o chuveiro é o que mais consome dentro de casa? Sim. Mas que às vezes é mito, viu? Pode ser a geladeira, mas tudo bem, a gente entra nesse contexto depois. O chuveiro é um dos que mais consome na sua casa, né? Por que que o chuveiro ele consome energia elétrica, o Gabriel? Porque ele esquenta. Porque ele esquenta, né? Então a resistência interna do chuveiro esquenta. Então quando esquenta, eu consumo mais energia, não é isso? Sim, certo. Então, se o seu cabo está derretendo, concorda que seu cabo esquentou? Sim. Então você está produzindo energia elétrica para esquentar o chuveiro e está gastando energia para esquentar o cabo também, acredita? Acredito. Preciso explicar que a corrente elétrica, que o efeito Joule. Não precisa. Agora se eu falar para você, olha só, ao invés de trocar só o disjuntor e voltar a ter esse problema aqui daqui 2 semanas, vamos trocar o disjuntor e esses 3 cabos elétricos aqui do chuveiro. Ao invés de te cobrar R$ 120, eu vou te cobrar 250, mais o material, que vai dar mais R$ 100 de material.
Mas aí você nunca mais vai ter esse problema e vai garantir que o seu funcionamento vai ficar correto e você não vai gastar energia para esquentar o cabo. Faz sentido para você? Total. Ou seja, eu pego e falo com base nas coisas que você já tem na sua cabeça. Você Sim. sabe que o chuveiro esquenta e por isso que gasta energia. Eu descobri isso aqui, perguntando pra você. Sim. Então eu uso essa analogia para mostrar o porquê que você tem que trocar o cabo. Agora eu vou Eu falar aqui. entendi. Entendeu? Aí a bitola do cabo que tá errada, que não sei. Não vou entrar no mérito de querer explicar tecnicamente. A não ser que você seja uma pessoa Técnica. técnica. Que aí se Exatamente. usar essas outras analogias, eu vou acabar achando, não, é um eletricista amador. Agora, Exato. se você falar tecnicamente para alguém que é técnico, aí sim, você tá sendo um profissional. A Exatamente. pessoa vai te ver como profissional, mesmo você, nas duas hipóteses, estar sendo profissional. Exato. Você é expert em automação de redes sociais, certo? Certo. Você vai explicar para as pessoas como é que funciona uma conexão com a API para você vender um serviço? Não, Entendeu? não precisa. Não precisa. Eu vou pegar e falar assim, vou fazer as pessoas serem atendidas automaticamente quando entrar no seu Instagram, por exemplo. Não preciso falar que eu vou criar uma API que vai... Não, nem sabe o que é API. Não. Ou seja, eu vou colocar meus termos técnicos quando for necessário. Quando for importante para o meu fechamento inevitável. Né? E eu acredito que eles falam tanto na parte técnica e acreditam que essa é a parte, o diferencial deles, tanto que o assunto desse podcast não é o diferencial, e sim A obrigação. a obrigação. Eles acreditam que é o diferencial porque eles estão olhando para um tipo de concorrente, que é o Zé Faísca, que tá ali sem nenhuma parte técnica, não Só tem uma preço. qualificação. Então, beleza. Olhando para esse concorrente, sim. Mas eles estão esquecendo o segundo concorrente. É o concorrente que se qualificou, que se preparou e também que é um eletricista classe A. Ele tá esquecendo desse concorrente. Exatamente. E esse concorrente, ele não tá falando a parte técnica dele. E ele é bom tecnicamente. E ele é bom. E ele agora, além de ser bom tecnicamente, ele desenvolveu a habilidade de orçamento incontestável, da máquina de atração de clientes, do fechamento inevitável, que é isso que a gente tá falando aqui agora. Sim. E aí, ferrou, né? Porque esse cara vai cobrar mais caro que você e vai fechar na sua frente. Sim. Ou seja, maratona os podcasts nossos aqui, né? No Spotify, no YouTube, porque assim, você vai entender bastante coisa. A gente já falou bastante coisas a respeito de orçamento, de técnicas de fechamento inevitável, a técnica SBP, técnica 2+2, tem os 7 pilares do orçamento incontestável. Tem podcast de todos os âmbitos aqui. Se você ouvir todos esses podcasts e colocar em prática, vai ter bastante resultado. Aliás, vou aproveitar aqui e fazer um jabazão, né? Então, olha só, aqui nesse podcast, nesse vídeo, na descrição do Spotify, tem um link para você conhecer aqui a nossa imersão Eletricista Classe a mentoria Eletricista Classe a comunidade Eletricista Classe A. Então, assim, ó, vem conhecer aqui essas soluções que vai fazer com que você pare de ser um eletricista comum e se transforme em um eletricista padrão. Fora do padrão. Eletricista fora do padrão. Um verdadeiro eletricista classe A. Beleza? Então, faz isso. Clica no link, escaneia o QR Code e vem falar com a gente que nós vamos conseguir fazer com que você se transforme em um eletricista classe A de fato. Mas para isso a gente precisa que você tome a decisão de querer se tornar eletricista classe A. Ok? Legal. Agora, olha só, Gabriel. Se qualificação técnica, né? Quando eu falo qualificação técnica, nós estamos falando de qualificação técnica, os cursos profissionalizantes e tudo mais. Acaba sendo uma venda nos olhos dos eletricistas, e quando eu falo venda, eu não estou falando que você está sendo enganado. Você estuda, absorve aquele conhecimento, você tem aquele conhecimento, só que aí falta um detalhe: como vender esse negócio, como encontrar cliente para esse negócio. É muito comum, por exemplo, isso acontece não só na elétrica, em todas as áreas, mas assim, que para mim ter mais resultado, ele é bom tecnicamente. E ele é bom. E ele agora, além de ser bom tecnicamente, ele desenvolveu a habilidade de orçamento incontestável, da máquina de atração de clientes, do fechamento inevitável, que é isso que a gente tá falando aqui agora. Sim. E aí, ferrou, né? Porque esse cara vai cobrar mais caro que você e vai fechar na sua frente. Sim. Ou seja, maratona os podcasts nossos aqui, né? No Spotify, no YouTube, porque assim, você vai entender bastante coisa. A gente já falou bastante coisas a respeito de orçamento, de técnicas de fechamento inevitável, a técnica SBP, técnica 2+2, tem os 7 pilares do orçamento incontestável. Tem podcast de todos os âmbitos aqui.
Se você ouvir todos esses podcasts e colocar em prática, vai ter bastante resultado. Aliás, vou aproveitar aqui e fazer um jabazão, né? Então, olha só, aqui nesse podcast, nesse vídeo, na descrição do Spotify, tem um link para você conhecer aqui a nossa imersão Elitista Classe a mentoria Elitista Classe a comunidade Elitista Classe A. Então, assim, ó, vem conhecer aqui essas soluções que vai fazer com que você saia, pare de ser um eletricista comum e se transforme em um eletricista padrão. Fora do padrão. Beleza? Fora do padrão. Verdadeiro eletricista classe A. Beleza? Então, faz isso. Clica no link, escaneia o QR Code e vem falar com a gente que nós vamos conseguir fazer com que você se transforme em um eletricista classe A de fato. Mas para isso a gente precisa que você tome a decisão de querer se tornar eletricista classe A. Ok? Legal. Agora, olha só, Gabriel. Se qualificação técnica, né? Quando eu falo qualificação técnica, nós estamos falando de qualificação técnica, os cursos profissionalizantes e tudo mais. Acaba sendo uma venda nos olhos dos eletricistas, e quando eu falo venda, eu não estou falando que você está sendo enganado. Você estuda, absorve aquele conhecimento, você tem aquele conhecimento, só que aí falta um detalhe: como vender esse negócio, como Sim. encontrar cliente para esse negócio. É muito comum, por exemplo, isso acontece não só na elétrica, em todas as áreas, mas assim, que para mim ter mais resultado eu preciso agora fazer um curso de ar-condicionado, porque tá calor e a galera tá tudo, né? Aí daqui a pouco aparece um curso de elétrica automotiva. Será que se eu fizer elétrica automotiva não é legal? Aí entra um curso de agora carregadores elétricos veiculares. Será que se eu fizer esse aqui vai aparecer umas demandas para mim e tal? Ter habilidade técnica não vai atrair cliente. E esse é o ponto muito importante para que você que está ouvindo a gente agora fique atento. Eu preciso entender que eu absorver as habilidades técnicas é importante, mas mais do que isso é obrigação minha prestar um serviço de qualidade. Sim. Quando eu tiver cliente. E como é que eu atraio o cliente? Como é que eu elaboro um orçamento incontestável? Como é que eu sei técnicas de vendas para fazer um fechamento inevitável? Cara, aí é sala da elétrica, imersão eletricista classe A, vem pra cá, né? Não é algo que só alguns conseguem ter. Venda não Não, é. Eu dom, nasci. Não é dom. não é dom. Nasci com isso, beleza. O outro não nasceu com isso e acabou. Não. É técnica, é treinável. Então todo eletricista pode e deve aprender essas técnicas. Exatamente. E aí eu poderia até dizer que essas técnicas vão gerar para eles um diferencial. É uma certeza porque a gente vê acontecendo. Exato. A gente tem diversos cases dos nossos imersos e alunos. Mas vai gerar um diferencial, mas é obrigação sua desenvolver essas habilidades. Não quer fazer aqui na sala da elétrica? Tudo bem. O que a gente fornece para vocês é uma curva de aprendizado menor, em menor tempo, para que vocês desenvolvam essas habilidades que você não aprendeu na escola. E que, por incrível que pareça, a gente acaba desenvolvendo habilidades onde a gente sabe que a gente é fraco muitas vezes. Então, o Zé Faísca, cara, que é ruim tecnicamente, ele sabe que ele é ruim tecnicamente. Então, uma das coisas que ele faz é abaixar o preço para vencer o orçamento do elitista classe A, Sim. né? Ou tentar, né? Vencer. Ou ele acredita, tô começando, então vou baixar o preço aqui. É, Não tem nenhum curso, tô começando, vou. Só que e se esse cara desenvolver habilidade de vendas, se o Zé Faísca, olha só que bizarro isso, ó. Se o Zé Faísca desenvolver habilidade de vendas, ele vai vender mais que você, mais barato que você, e você vai ficar pé da vida com isso. Sim. O cara, não, vamos supor que ele não consiga vender, não tá conseguindo vender. Ele vai entender que, poxa, vou ter que aprender a vender esse negócio. Ele começar a aprender a vender os serviços, a atrair o cliente com Google Meu Negócio, Bing Place, posicionamento no Instagram, as técnicas de prospecção de arquiteto, tudo mais. Se esse cara aprende esse negócio, você fica muito para trás. Sim. E cada dia que passa, você tá perdendo tempo, a verdade é essa. Vou deixar para mês que vem, ano que vem. Cada momento você tá queimando um cartucho aí. Na verdade, você está rasgando um orçamento cada vez que você fala não para você mesmo.
Sim. Isso é importante ter essa consciência. Sabendo disso e entendendo que a habilidade técnica ela é um diferencial somente quando eu tenho uma negociação envolto de um cliente que tem essas habilidades técnicas, o que é a comunidade Elite Classe A? Né? A comunidade Elite Classe A é o que a gente fez para que vocês possam ter acesso a todos os treinamentos e capacitações da sala de elétrica em um único lugar. Preciso entrar lá e fazer todos os cursos? Não. Eu desenvolvo as habilidades de comandos elétricos, por exemplo. Quando eu precisar de comandos elétricos, eu desenvolvo as habilidades de automação residencial. Quando eu precisar da automação residencial, eu desenvolvo as habilidades de CLP. Quando eu precisar de CLP. E toda vez que eu quiser recapitular, reciclar esse conhecimento, está lá disponível, porque é uma assinatura anual à comunidade. Ou seja, você vai ter acesso para sempre na comunidade Elite Classe A. Cara, olhando para o contexto do nosso cliente, Gabriel, do eletricista que está ali no dia a dia, das pessoas que vêm para a imersão, por que você acha que é tão difícil entender que somente ser bom tecnicamente não é o mais importante? É justamente aquele ponto que eu falei. Eles só estão olhando para um dos concorrentes. Eles esquecem do outro concorrente. E eles estão olhando sempre, eu tenho que ser o melhor na parte ali, entregar o melhor serviço para o cliente. É condicional e incondicional. E isso vai fazer com que o meu cliente olhe e fale, opa, esse não é qualquer eletricista. Ele tem que ver o porquê pagar mais caro. Porque ninguém gosta de pagar mais, simplesmente por pagar. A gente quer o mais barato, mas a gente também quer um serviço de qualidade. Exato. Então, o porquê que eu tenho que te pagar mais? Exato. Aí, no exemplo que você deu do chuveiro, você explicou bem. Assim, você vai trocar o disjuntor, mas também tem que trocar toda a fiação aqui. Opa, agora entendi o porquê que eu tenho que pagar mais. Porque eu não tô pagando só o disjuntor. Eu achava que eu ia pagar só o disjuntor. O disjuntor não é esse preço que ele tá me passando. Mas ele explicou por que esse preço. Exato. Teve até um caso na imersão, na imersão de 2018, né, quando a gente colocou presencial aqui na sala da elétrica. E aí a gente fez um estudo de caso de um orçamento lá. O cliente pegou e pediu para fazer um orçamento de instalação de um lustre. Né? Aí a hora que o eletricista chegou lá para fazer a instalação do lustre, ele pegou e falou, pô, a instalação de um lustre grande. Aí ele cobrou R$ 800. Eu não lembro os valores de fato. Mas cobrou R$ 800 para fazer a instalação do lustre. E aí ele perdeu o orçamento. Ele perdeu o orçamento para um outro profissional que cobrou R$ 5.000 para fazer a instalação. Agora, por que ele perdeu o orçamento? Quando ele conversou com o cliente falou para ele, né, foi um dos exercícios que a gente fez, vai lá e pergunta por que você não fechou comigo, você tem que saber por que você não conseguiu fechar. O cliente falou o seguinte, olha, o meu lustre eu paguei R$ 20.000. E a empresa que veio aqui e era um eletricista, não era uma empresa. Ou seja, olha só a percepção de valor que o cliente teve do eletricista. É uma empresa, né? Mas ele... É como o cliente vê. Como o cliente vê. Aí ele falou o seguinte, o eletricista, a empresa que veio aqui, ela, na verdade, me passou o orçamento e eles colocaram também um seguro de prestação de serviço. Então, se o lustre caísse, ou se a marreta caísse, o martelo caísse, a parafusadeira caísse no chão, quebrasse o chão, o seguro ia cobrir qualquer dano. Inclusive o lustre, caso ele quebrasse ao cair no chão, por exemplo. Então, olha só a segurança que o eletricista passou. Acho que eu vou assim, no meu orçamento, eu vou considerar a instalação do lustre, a alocação dos equipamentos, vou colocar aqui andaime, porque o pé direito era alto, tudo mais. Mas eu tô colocando aqui uma garantia, um seguro, que caso aconteça qualquer coisa, você não vai ter prejuízo nenhum. Vai estar tudo garantido por mim aqui. Ou seja, não se preocupa com nada. Não vou deixar cair o lustre no chão, vou tomar todos os cuidados, mas não vou garantir para você que você vai estar assegurado sobre a minha prestação de serviço. Ele entendeu a dor do cliente, que não era só a instalação do lustre. Era também a instalação, mas não era só. E sim, era a preocupação de acontecer algum risco. E outra coisa, né? O cara pagou 20 pau no... R$ 20.000 no lustre. Se caísse, era 20 mil no lixo.
Exatamente, né? Ou o eletricista ia ter um prejuízo de R$ 20.000. Sim. Então, olha só que interessante. Ele construiu uma forma de garantir valor percebido para o cliente e, nesse exemplo, ele também se resguardou de ter um problema financeiro caso acontecesse algo errado. Dá para entender o lance de o preço, ele só é um diferencial, ele só é um comparável se for a única coisa que o cliente está enxergando. Sim. Se o- Você compara maçã com maçã. Exato. Agora, quando eu começo a ancorar valor através das iniciativas, das entregas que eu estou fazendo e eu me conecto com o que o meu cliente pensa, aí o jogo muda, porque aí ele vai começar a comparar não somente o preço. O preço sempre vai estar em um estágio de Sim. comparação. Mas não somente o preço, mas sim como que você se porta como um prestador de serviço. O quanto que você vai gerar para ele valor e não preço. O seguro, o bônus e assim por diante. Sim. É de se pensar, né? Eu poderia colocar alguns exemplos aqui, né? Tem vários exemplos dos nossos alunos. Mas teve um outro caso interessante, que foi o seguinte, porque assim, uma coisa que é fato é assim, ó. Tem um podcast nosso que a gente fala da técnica SBP. Uhum. A técnica SBP é uma técnica que a gente construiu aqui, né? A gente modelou, na verdade, a gente não inventou nada, né? A gente modelou uma técnica existente, simplificamos ela, para vocês poderem utilizar na negociação, no fechamento e na construção do orçamento. Essa técnica ela fala somente a respeito das coisas que estão na mente do cliente. SBP é um acrônimo de serviço, benefício e problema. Problema a ser resolvido, o problema que vai ser resolvido. Mas o benefício e o problema é a respeito das coisas que o cliente entende como benefício e como ele entende o que é que vai ser resolvido de problema. Onde eu quero chegar? Se eu consigo me conectar com o que o cliente pensa, ele nunca vai discordar de mim. Sim. Nunca. Um exemplo que eu sempre dou aqui de um caso real também. O cliente ele pega e chama você para fazer a instalação de um DR, DPS e aterramento no comércio dele. Aí você vai até lá para fazer uma visita técnica para elaborar o orçamento. Você faz a visita técnica, pega os dados do serviço e faz o orçamento. Se você usar a técnica SBP, vai ficar de um jeito. Se você não usar, vai ficar de outro. Se você não usa, provavelmente na sua argumentação de fechamento e até mesmo na hora que você escreve o orçamento, se você escreve intencionalmente o orçamento para ele se comportar como muito próximo de um orçamento incontestável, você vai colocar, por exemplo, assim, não usei a técnica SVP. Serviço de tentando usar a técnica SVP da forma errada, né? Ouviu o Everton falar, mas não assistiu o podcast. Não fez a imersão ou algo do gênero. Serviço. Serviço é instalação de DRDPS e aterramento. Para qual benefício? Qual é o benefício que eu estou garantindo para o meu cliente? Vou garantir que vai evitar choques elétricos e queimas de equipamentos. Para evitar qual problema? Para não existir nenhum acidente fatal e não queimar nenhum equipamento eletrônico dentro da instalação. Acidente fatal está relacionado ao DR, queima de equipamentos ao DPS. Ok. Tá errado isso? Não, tá certo. Uhum. Mas ele fala a respeito das coisas que estão na cabeça de quem? Do cliente. Nesse caso, do eletricista. Sim. Né? Agora, se eu for usar a técnica SVP da maneira correta, pergunto algumas coisas para o meu cliente e eu trago isso à tona. Eu chego para o meu cliente e falo o seguinte: mas me fala aí, qual que é o serviço? Ele fala: instalação de DR, DPS e aterramento. Ok. Legal. Agora me diz uma coisa, cliente. Fazendo isso aqui, né, a instalação de DR, DPS e o aterramento, qual que é o benefício que isso vai trazer para você aqui dentro da sua instalação? Aí ele vira para você e fala o seguinte: caso real, ó. Sabe o que acontece? Eu fui fazer o seguro do meu comércio e a pessoa que veio fazer aqui a inspeção da minha instalação falou que minha instalação elétrica está errada.
que para ter a pólice de seguro em 100%, eu preciso do DRDPS e aterramento. Eu nem sei o que é isso, velho. Tá, ok. Tá, e se a gente fizer a instalação, colocando DRDPS, e você tem ali 100% da pólice de seguro, qual que é o problema que isso vai evitar para você? Qual que é o problema que a gente vai estar evitando que aconteça? Aí ele fala, não, o que sabe o que acontece? É que se acontecer um incêndio aqui no meu comércio, eu fiz um investimento de 50 mil reais aqui. Se acontecer um incêndio, eu vou perder esses 50 mil reais. Eu preciso do seguro. Opa. Então, já sei da cabeça do cliente o benefício e o problema. Isso você ali anotando. Eu Ele tá anotando, dizendo. anotando. Então, nesse momento, quando eu componho o meu argumento de fechamento ou o meu orçamento incontestável, o objetivo mesmo dele, eu vou colocar instalação de aterramento, DRDPS, para quê? Para garantir que a queima de equipamento e a produção de vidas? Não. Eu vou colocar para garantir, benefício agora, né? Garantir 100% da pólice de seguro. E evitar que, caso exista um princípio de incêndio de origem elétrica, aconteça a perda ali dos 50 mil reais investido dentro do comércio. Eu falo com base no que está na mente do cliente. Agora, preste atenção nisso, isso é importante. Comecei a falar desses dois exemplos porque eu falei o seguinte: se eu estruturo isso da maneira correta, não tem como o meu cliente discordar de mim, certo? Certo. Ele já te disse isso antes? Exatamente, é o princípio da coerência. Uhum. Então, assim, ele pode discordar de mim que o DR protege a vida humana e pode discordar de mim que o DPS vai proteger os equipamentos eletrônicos dele. Uhum. Mas ele não pode discordar de mim que, se eu fizer, ele tem 100% da pólice de seguro. Sim. Porque ele que falou. Ele não vai discordar de mim que, caso exista um princípio de incêndio de origem elétrica, ele tem um incêndio no comércio dele, ele vai perder os 50 mil reais. Porque ele falou pra mim isso. Aí, na hora em que eu vou fazer, por isso que é importante entender o que a gente falou desde o início aqui, ó. Eu gero o valor, eu construo o valor, eu faço um fechamento com base nas coisas que estão na cabeça do meu cliente. Por que é importante entender isso? Porque quando eu vou lá com o meu orçamento e eu mostro para ele, olha, o meu orçamento mostra para você o seguinte: eu vou fazer a instalação de DR, DPS e aterramento para garantir 100% da pólice segura e evitar que você tenha um prejuízo financeiro caso exista um princípio de incêndio de origem elétrica. Se ele me comparar com outro profissional, ó, tem um orçamento mais barato. Tá, tudo bem, tá mais barato. Mas esse cara te garantiu isso que eu tô te garantindo? 100% da pólice do seguro e evitar um prejuízo financeiro futuro? Porque é isso que eu vou te entregar. Agora, se você quiser comparar somente o preço do meu orçamento, provavelmente eu não vou conseguir combater o preço. O que eu estou te garantindo aqui é que eu consigo fazer o que você precisa. Cara, o jogo muda. Você põe ele para questionar o concorrente. Exatamente. Você vai me garantir isso? Você vai evitar tal coisa? Então, isso é importante. Se eu fizer isso, eu vou fechar 100% dos meus orçamentos? Não. Não, mas eu vou aumentar a probabilidade de fechar meus orçamentos? Vai, com certeza. Eu vou aumentar a probabilidade de não precisar dar desconto? Com certeza. Entende? Então, esse é o jogo. Eu tenho que ter umas habilidades técnicas, óbvio, porque a hora que eu fizer a instalação, a minha Garante instalação, mesmo. vou ter que garantir a parada. E a minha instalação vai garantir que não vai ter acidente de origem elétrica, vai garantir que os equipamentos não vão queimar, vai garantir. Mas eu não preciso colocar isso no meu fechamento. Não Isso mesmo. não está na mente do meu cliente. E esse exemplo, Everton, é perfeito, porque acredito que muitos aqui estão se perguntando, né? Ah, como que eu sei o que está na cabeça do meu cliente? A resposta é simples. Pergunta. Exato. Pergunta. Não tem segredo, né? É, E é engraçado que assim, ó, as coisas que mais dão resultados normalmente são muito simples. E as sim. pessoas não fazem porque é simples demais. Se você perguntar qual que é o benefício que o cliente enxerga, qual é o problema que ele vai evitar com aquele serviço que ele quer fazer, você já tem toda a informação necessária para você fazer um fechamento inevitável. Sim. Bizarro isso, né? É agora. Me fala aí. Quando você olha para o seu próximo serviço, e aí você reflete assim, poxa, tenho que convencer meu cliente que eu sou a melhor solução.
como é que você vai fazer a partir de agora? Vai ir no preço? Vai cobrir o preço do Zé Faísca? E perder dinheiro? E muitas vezes pagar para trabalhar? Então é isso que você tem que ter na mente, né? Tem que criar habilidades que não são somente da qualificação técnica, que vai garantir com que você consiga ter um orçamento incontestável, uma máquina para atrair clientes para ter esses orçamentos elaborados e o fechamento inevitável, que nada mais é do que técnicas de vendas para fazer com que você tenha resultados maiores. É isso aí. Do nosso podcast de hoje, Gabriel, o que foi que despertou você? Despertou pra mim, é engraçado porque é algo que aquilo que você já sabia, mas é sempre aquilo que normalmente eu esqueço, pelo menos tô falando de mim, que é a venda não acontece algo que vem de mim, tá na minha cabeça, sim, do cliente. Esse é o meu despertar, porque muitas vezes eu como do marketing, eu olho tipo, o que eu gostaria de colocar nessa página, o que eu gostaria de colocar nesse e-mail, mas não, eu tenho que colocar o que o cliente vai entender, a Exato. linguagem dele e não a minha. Você se conecta com ele, na verdade, né? O que já tá na mente dele, né? Sim. Pra você ainda mais difícil ainda, hein? Porque você tem que entender sobre o público alvo. E a pessoa que chega, normalmente, é uma pessoa que pode ser desconhecida, né? Sim, Agora o eletricista tá falando com o cliente dele, pô. É só perguntar, né? exatamente. A gente pergunta bastante pros nossos clientes, né? Pergunta. Pesquisas e tudo mais. O que me despertou hoje foi o seguinte: muitas vezes algumas coisas que você vai colocar para gerar valor para você, pro seu cliente, perdão, para gerar valor pro seu cliente, pode também gerar valor para você. A questão do seguro de prestação de serviço. Sim. Se você digitar no Google aí, ó, seguradora de prestação de serviço, você vai encontrar algumas que faz esse tipo de prestação de serviço de seguros, né? Então, no caso que a gente deu exemplo, o eletricista ele conseguiu aumentar o preço, colocar o seguro dentro do custo operacional e aumentar a margem de lucro, protegendo o cliente, gerando valor no cliente e se protegendo também. Sim, é importante. Ou seja, ganhou duas vezes. Legal, né? Fechou o orçamento, mesmo com o concorrente dele sabendo fazer, vai cobrando bem mais barato. 5 vezes mais caro ele cobrou. Um pouco mais, né? Sim. De 800 para 5 mil. Bem mais caro. E aí, tá preparado para fazer o que tem que ser feito? Chegou até aqui? Então faz o seguinte, clica no link que tá na descrição, escaneia o QR Code, faz o que tem que ser feito. Inscreve no canal, curte o nosso vídeo de hoje, eu tô esperando você dentro da imersão Eletricista Classe A. Bora pra cima? Então vamos lá, bora se transformar em um eletricista fora do padrão, um verdadeiro eletricista Classe A. Até lá.